Você conhece a armadilha do míssil balístico intercontinental? Pois bem, essa armadilha você pode fazer nos seus jogos e é garantia de vitória, tá? Você pode até forçar que o seu adversário jogue conforme você quer. Muito interessante essa armadilha, não perca. Assista até o final, que cada lance é um lance para ser pensado. O seu adversário vai perder muito tempo. Por isso é indicada para jogos de blitz, rápidas, Cortez Chess no tabuleiro. Vamos lá para a armadilha. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário que ajuda muito o canal, tá bom? Vamos lá. A armadilha começa assim. Você joga E4, que é o lance favorito de Bob Fischer, e o seu adversário, se jogar essa defesa escandinava, que é muito popular também, né? O que pode acontecer? Você não vai retomar o peão aqui, tá? E normalmente se toma aqui, a dama vem para cá, depois você ataca a dama volta, a dama vem para cá, né? Não, não vamos fazer isso. Vamos fazer diferente. Você não retoma o peão. Você vai colocar o seu cavalo aqui, ó, em F3. Tá? Então, o jogador de pretas vai ficar tentado em retomar o seu peão. Perfeito. Peão grátis. Uhul! Na hora que você tirar o cavalo, eu vou te dizer para fazer o seguinte, ó, cavalo G5. Por quê? Você está atacando o peão que estava te atacando e atacando também um ponto vulnerável das pretas, que é o peão em F7. As pretas vão defender esse peão de alguma forma. Normalmente elas jogam aqui o cavalo F6, tá? Protegendo esse peão, certo? Bom, aqui vai começar a nossa armadilha. Nós vamos fazer o seguinte, D3, oferecendo outro peão. Normalmente as pretas vão tomar de novo. Você retoma de bispo. Se elas fizerem o seguinte, H6, tentando afugentar o seu cavalo, você vai tomar o peão de F7 com o cavalo, dando um garfo na dama e na torre. O rei vai se sentir obrigado em tomar esse cavalo. G6, cheque. O rei vai ter que tomar esse bispo. E a dama ficou lá sozinha. Você vai lá e toma a dama. Agora é o seguinte, hein? Preste bem atenção. A sua dama está lá no campo inimigo, tranquila, tal, mas não tão tranquila. Porque se o jogador de pretas for esperto, olha o que ele pode fazer, hein? Ele pode jogar isso aqui, E5. Qual é a ideia dele? Se você tomar esse bispo aqui, ó, agora, você perde a dama. Porque ele vem aqui, ó, dá cheque, você tira o rei do cheque, com peão, com bispo, cavalo, qualquer coisa, e ó, você perde a dama. Oh my God! Então isso aqui não é interessante. Você não deve tomar esse bispo. E aí você fala, então eu vou sair da linha de ataque aqui e vou tomar o peão. Também não é legal. Por quê? Olha o que as pretas podem fazer. Cavalo C6, a sua dama está sem saída. Perceba bem que ela não tem casas para ficar. Então se ela for atacada no próximo lance, que é o que elas vão fazer agora, vamos supor que você joga aqui, vai bispo aqui. Olha o que vai acontecer. Cavalo, E8, e a dama não tem saída. Você vai perder a dama, ela vai trocar por um bispo, cavalo, coisa assim, mas você perdeu sua dama, tá? Então, fique esperto. O que fazer naquela situação que você está com grande vantagem aqui, ó? E ele jogar o peão aqui e tal. Primeira coisa que você vai fazer é tirar a dama daqui. Ou você volta ela para a casa inicial, ou então você volta aqui dando cheque, tá? Abrindo D3, tá? As melhores jogadas são essas. Se você deixar a dama lá, já era. Se o jogador de preto jogar peão aqui ou cavalo aqui, você vai perder a sua dama, tá? Então fique esperto nessa posição. Como forçar o meu adversário a cair na armadilha? Você pode sair com o cavalo F3. Ele vai jogar D5. Por quê? Ele não vai pôr o peão aqui, tá? Em E5, porque está atacado pelo cavalo. Então ele vai jogar normalmente esse peão aqui, D5. Aí você faz E4, ele toma, e estamos com a mesma jogada anterior, tá? Então conseguimos começar o jogo de uma forma diferente, e estamos na mesma jogada. Aí você avança o peão, toma de bispo e vai embora, né? Uma outra posição que pode acontecer, jogamos E4,
D5, cavalo F3, peão toma, cavalo G5. As pretas podem fazer bispo F5. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer D3 de novo. Se o peão tomar, nós não vamos retomar de bispo. Vamos sair com a dama. Por quê? A dama saindo aqui para F3, ela está atacando o bispo, está atacando o peão. E se o bispo sair daqui de mau jeito, nós damos mate, hein? Vamos supor que ela joga em E6, tá? Aí você vai, pega, retoma e é mate. Então pode acontecer isso também. As pretas podem bobear e você dá mate, tá? Pode ser que também as pretas tomem esse peão. Aí, nessa posição, você tira o cavalo do ataque do peão, para não ter promoção. Aí as pretas podem fazer o E6, protegendo o bispo. Você vai lá, toma o peãozinho, o rei toma. G4, aproveitando que o bispo está cravado, né? Vai se perder esse bispo, né? As pretas podem tentar uma gracinha aqui para cima do seu cavalo. Você vem aqui, toma de peão. O bispo toma dando cheque. Você vai lá, retoma. Peão toma. Agora, você tem que ficar esperto aqui. Se você tomar esse peãozinho aqui, dando cheque, vem pra cá. Fique esperto que a dama tá de olho aqui, para dar mate no seu rei, hein? A dama era a única que protegia aqui. Então, não é interessante fazer isso, tá? Quando elas tomarem aqui, bispo C4 cheque, o rei sai, você faz o roque, cavalo C6, torre E1 dando cheque, mandando mais uma peça para o ataque, o cavalo cobre, bispo A3, olha quantas peças no ataque. Nós temos várias peças no ataque, as pretas estão com o rei centralizado, não podem dar mais roque, dificilmente você vai perder essa partida, tá? As brancas estão com a vitória nas mãos, tá? Pode acontecer também um início de jogo diferente. Cavalo F3, cavalo F6, D3. E as pretas vão lá e jogam D5. Agora aqui é o seguinte. Você faz E4, propondo aquela troca. Elas tomam. E agora o cavalo para G5. Bispo G4. Ao invés das pretas já tomarem o seu peão, pode ser que elas façam um ataque na sua dama de bispo. A ideia é a seguinte: mantenha a sua dama nesta coluna. Então coloque ela no lugar seguro, dama D2. Aí se ele tomar aqui, você toma de bispo. Vamos manter a ideia do ataque. Se elas forçarem aqui para o cavalo sair daqui, você faz o seguinte: cavalo F7, bispo F7, rei toma F7, bispo G6. E ganhamos a dama novamente. Ou então, pode ser que elas façam G6, né? Querendo fianquetar o bispo, dar o roque. Mesma coisa, tá? Cavalo F7, rei toma, bispo vai para lá. Olha, da mesma forma, vamos ganhar a dama, tá? Peão toma, ou rei toma e você ganha a dama novamente, tá? Então, dá para fazer essa armadilha por várias formas. Uma última posição aqui para vocês verem é a seguinte, ó. Cavalo F3, cavalo F6, D3, D5, E4, peão toma, cavalo vai para G5, bispo F5. Agora aqui é o seguinte, ao invés de retomar o peão, o bispo vem aqui e protege o próprio peão aqui também, né? Aí, cavalo C3. Se o peão tomar, você vai fazer aquela jogada da dama para ir para F3. Tá? Não é interessante você tomar aqui, não, de bispo, porque só a armadilha não vai funcionar. Ó. Bispo toma, peão toma, não dá mais para fazer a armadilha. Você não tem mais o bispo de Casa Branca para atacar o rei aqui, caso ele tome esse peão. Então não adianta fazer. Então o melhor aqui, quando fizer esse lance, é
dama F3 aqui, tá? Você vem aqui, está atacando o bispo, o peão e esse peão. A única forma dele escapar do ataque do bispo e esse peão é trazer o bispo para trás de novo, para C8. Aí sim, você toma aqui. Aí ele faz um E6, bispo E3, bispo E7, para fazer o roque pequeno. Você faz um roque grande. Por quê? Você já está com o bispo aqui, fazendo raio-x com a torre na dama, né? Ele vai querer proteger essa dama de alguma forma. Aí se ele colocar o cavalo em D7 aqui, você joga dama H3. Olha só que interessante, hein? Se ele fizer H6 aqui, você vai lá e dá, toma esse peãozinho de cavalo. Vamos abrir as linhas para o rei inimigo. Ele vai retomar aqui, né? Por quê? Eu estou ameaçando a ganhar a dama no próximo lance. Então ele vai tomar de peão. Tomando de peão, você vai com o bispo. Rei vai para F8. Você toma de dama. E agora? É imparável o mate aqui, tá? Não tem jeito. Se ele fizer cavalo E5, que é o único lance, olha o que está fazendo. Ele tá, tudo bem, está atacando sua dama. Não está deixando você dar mate. Só que a dama dele está caindo. Você vem aqui, ó. Cheque. Ele vai ter que responder esse cheque de bispo. E você vai lá e ganha o cavalo. Tá? E aqui, ó. Como é que está a situação? As pretas não podem mais dar roque. Você está com várias peças no ataque. O rei totalmente cortado. Você não tem como perder essa partida mais, tá? Realmente essa armadilha do míssil balístico intercontinental é muito poderosa. Espero que você tenha gostado dela. Use-a em seus jogos, né? Depois deixe os seus comentários aqui embaixo, tá bom? E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ativando o sininho também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!